padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço, desejando que esse nosso encontro aqui na comunidade orante ao redor da amada Mãe Maria nos fortaleça. Fortalecimento de que muito precisamos, particularmente quando hoje notamos em muitos de nós, em muitos que têm a grande tarefa da evangelização, mesmo pessoas consagradas, nós notamos uma preocupação exagerada pelos espaços pessoais de autonomia e relaxamento, que leva a viver os próprios deveres como mero apêndice da vida, como se não fizessem parte da nossa própria identidade. Precisamos cuidar, porque podemos com isso cair na mediocridade. Ao mesmo tempo, a vida espiritual tem se confundido com alguns momentos religiosos que proporcionam algum alívio e não alimentam o encontro com os outros, o compromisso no mundo, a paixão por proclamar a palavra de Deus. Vamos então, orando e escutando a palavra, abrir-nos a esta importante interpelação. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Amado irmão, amada irmã, esta passagem é uma advertência para todos nós. Podemos correr o risco de escolher modos e direções equivocadas e inadequadas. Exatamente por isso o Senhor diz: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Ora, os mandamentos de Deus estão acima das tradições. Muitas vezes, há tradições que são assumidas e se tornam uma camisa de força, com uma tal rigidez que impede aquele que assume assim de viver com alegria, de reconciliar-se, de dialogar, de reconhecer-se naquilo que precisa para se converter. A rigidez é um risco muito grande. Por isso, é preciso assumir os mandamentos de Deus, porque eles nos trazem a liberdade, colocando-nos sempre no verdadeiro caminho. Por isso, Jesus dizia: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Ora, muitas vezes as tradições, os modos, os costumes conservados são tão simplesmente para garantir comodidades, zona de conforto, que nos levam necessariamente a mediocridades. O mandamento de Deus não é uma lei que pesa sobre nós. Os mandamentos de Deus não é algo que nos impede de viver. Pelo contrário, traz-nos a possibilidade de viver a verdadeira liberdade que nasce do interior de cada um de nós. Por isso Jesus até comenta, lembrando o que foi ordenado por Moisés: honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. E Jesus comenta com eles: vós, no entanto, ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe:
O sustento que vós poderíeis receber de mim é corban, isto é consagrado a Deus. E se dispensa de ajudar seu pai e sua mãe. Vejam, amados e amadas de Deus, um risco, inclusive com justificativa religiosa, o não cumprimento de uma obrigação fundamental e determinante, o amor ao pai e à mãe no cuidado. Por isso Jesus diz a eles uma advertência que é para nós também. Assim esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. Se, portanto, tradições, modos que assumimos nos impedem de viver generosidade, solidariedade e compromisso com os outros, estamos anulando e esvaziando a palavra de nosso Deus. E Jesus lhes adverte aos seus interlocutores: e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Amados e amadas de Deus, nós somos chamados, portanto, a viver uma vida na tradição, conservando aquilo que de fato nos eleva, nos faz mais qualificados, mas, sobretudo, no nosso horizonte deve estar o cumprimento dos mandamentos de Deus. Por isso, a importância fundamental de todo dia escutar a palavra de Deus, que precisa ser proclamada. Por isso, a nossa tarefa determinante, como discípulos e discípulas, de proclamar a palavra, para que assim o nosso coração vá entrando numa sintonia com o coração de Deus, garantindo-nos uma aprendizagem dos seus mandamentos, para vivermos a alegria bonita desta liberdade que somos chamados a viver de filhos e filhas de Deus. Liberdade que se concretiza e é verdadeira na medida em que nós vivemos a generosidade, a sinceridade, a transparência, a verdade e a solidariedade uns para com os outros. Vamos pedir a graça de sermos ouvintes da palavra, para que ela nos toque e nós possamos, para além de certas tradições, vivermos, sobretudo, a fidelidade aos mandamentos de Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira